irmãos. Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do nosso pastor-presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. A epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, conhecida como Colossenses, ela nos diz uma importante advertência para os nossos dias, no capítulo 2, a partir do verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas ou persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E agora Paulo dá uma importante advertência para a nossa meditação. No verso 8 do capítulo 2 de Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E no verso 9, ele fala a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Importante versículo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Maneiras que Paulo dá essa advertência, chama atenção, sinal de alerta. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Utiliza uma expressão do mundo animal, quando um predador, ele espera com cuidado, com sutileza, a sua presa e a ataca, devorando-a. Assim, Paulo faz essa comparação do mundo do reino animal para com as nossas almas. E ele coloca essa expressão, filosofias e vãs sutilezas. E hoje, no mundo em que nós vivemos, os seres humanos são, de uma certa forma, colocados diante desses conceitos humanos. Pessoas que, por causa da ciência, por causa da pesquisa, por causa de uma pseudo-iluminação divina, elas fazem práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Poderíamos citar uma meditação transcendental, um culto oriental como a yoga, e dessa maneira procuram ter um contato com uma consciência divina ou com um poder psíquico, mas nós sabemos que esses contatos, eles são realizados através do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então Paulo, ele nos adverte a vigiar
contra essas filosofias, contra essas religiões, contra as tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus, a importância do homem com relação à revelação da palavra do Senhor. As pessoas tentam nos colocar contra Deus e contra a sua palavra. E isso é uma grande ameaça que nós encontramos nos nossos dias, também conhecida como uma espécie de um humanismo secular, que é essa filosofia, que é uma religião que é aceita como uma educação secular, e dessa maneira os meios de comunicação, os meios de diversão querem influenciar a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo dá essa ênfase, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Senhor Jesus Cristo. Isso já acontecia no Antigo Testamento. Deus dava orientações através dos seus profetas, como podemos ver no exemplo do profeta Jeremias, quando o povo de Israel estava para ser levado para o cativeiro babilônico. No capítulo 29, o profeta Jeremias diz, no verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Advertência que também ela é vista com relação ao Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 16, o último capítulo dessa importante carta aos Romanos, ele diz no capítulo 16, verso 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então, esse cuidado que o apóstolo Paulo tinha, essa forte advertência de ficar sempre alerta contra aqueles que lesam a igreja, corrompendo e distorcendo o ensino do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, promotores de falsas doutrinas. Então é dever se desviar deles e do seu ministério. Então são pessoas que diziam que poderia pecar à vontade porque estavam vivendo debaixo da graça de Deus, e assim essas pessoas, geralmente pessoas eloquentes, falavam palavras agradáveis, faziam discursos lisonjeadores e assim enganavam os cristãos falsos. Os cristãos se desviavam do caminho do Senhor. E Paulo ainda diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 20, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, esse também é o cuidado que Paulo
nos adverte que precisamos estar firmes na palavra do Senhor, firmes com relação à importante doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui no verso número 9, do capítulo 2 de Colossenses. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e não deixando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por isso, prezado ouvinte, hoje, na época que nós vivemos, os ensinos contrários a respeito da fé cristã são tremendamente assustadores do ponto de vista da fé cristã. E nós precisamos cada vez mais estarmos crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui nesse texto de Colossenses capítulo 2, Paulo dizia para eles: a firmeza da vossa fé em Cristo. Cristo é a razão da nossa existência. Tudo nós fazemos para Ele, e assim devemos andar nele, como diz neste verso de número 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Estejamos arraigados, edificados, confirmados na fé, para que Deus opere cada vez mais essa graça no nosso coração e nós possamos estarmos preparados para dar razão da nossa fé. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vivemos dias difíceis, onde a cultura deste mundo, onde o inimigo das nossas almas querem atropelar a nossa fé, querem fazer de tudo para que nos desviemos da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia, a advertência da Tua palavra nos dá esse sinal de alerta, para que possamos buscar cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Também, Senhor, oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, que possam ter uma experiência contigo, terem um novo nascimento e assim descobrirem a verdade que é o Senhor Jesus Cristo, esta verdade que liberta, ó Deus, de práticas tão costumeiras no mundo dessa sociedade que nós estamos inseridos. Ajuda, Senhor, essas pessoas a Te conhecerem. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.